Pessoal, ó, eu não ia passar isso para vocês, tá? Eu comecei a gravar um vídeo e vi que ia ficar muito trabalhoso e muito difícil de entender, que é a parte da equivalência lógica notável. O que é isso? A equivalência lógica notável, ela vai utilizar algumas regras da adição ou da multiplicação para encontrar proposições equivalentes. Porém, as proposições elas ficam muito extensas, difíceis de interpretar. Para a gente montar as tabelas verdades dá muito trabalho. Eu comecei, só que aí no meio do caminho eu me embananei, né? Porque o quadro é pequeno, eu não consegui colocar todas as linhas para fazer certinho, bonitinho. Mas eu vou explicar para vocês que existe e o que ele faz em cada situação. Eu vou explicar só duas para vocês, tá? Dois tipos de equivalência notável, que são, entre aspas, as mais fáceis. Vamos lá? Ó, eu tenho a seguinte proposição, ó. P, E, entre parênteses, Q ou R. Então, o resultado dessa tabela verdade, eu tenho que resolver Q ou R e depois fazer EP para a gente achar o resultado da tabela verdade. Ok? Aí a gente encontra quais são os valores lógicos dessa proposição. Como que a gente vai achar a equivalência aqui? A gente vai utilizar uma regra da matemática, tanto para essa de cima quanto para essa de baixo, tá? É a mesma regra da matemática, que para quem lembra ou gosta de matemática, é a regra da distributiva. Regra da distributiva. Quando a gente tem um número antes do parênteses, significa que aquele número está multiplicando o que está dentro do parêntese. Pode ser uma soma, pode ser uma subtração ou outras operações. E o que a gente faz? A gente faz a regra que a gente brinca, né? A regra do chuveirinho. Ó, chuveiro faz P, E, Q ou P, I, R. Então, a equivalência da P, E, Q ou R vai ser P, E, Q ou P, I, R. Então, essa é a equivalência pela distributiva. Essa equivalência, gente, só vale para quando a gente tem o conectivo e o conectivo ou. Tá? Exemplo. Ó, aqui na primeira, uma frase que seriam equivalentes. Ó, Marta é alta e João é gordo ou Raul é baixo. Marta é alta e João é gordo ou Raul é baixo. Certo? Como ficaria aqui então a equivalente dela? Marta é alta e João é gordo ou Marta é alta e Raul é baixo. Tá? Essa seria a equivalente. Se a gente fosse montar a tabela de verdade, primeiramente a gente ia ter 8 linhas ali, porque são 3 proposições. Então já fica um pouco mais complicado da gente fazer o cálculo. Mas nada de impossível. Mas perde bastante tempo para explicar. Quando a gente tem aqui agora, a gente só trocou o conectivo, né? A gente tem aqui o ou e aqui dentro o e.
Então a gente faz a mesma coisa, distribui, né? Faz P ou Q, E, P ou E, tá? Então aí tem essa da distributiva. Essas duas de baixa também é a mesma regra, tá? A mesma regra, desculpa. É a mesma regra para as duas, mas não a mesma regra da de cima. Aqui a gente vai usar uma propriedade da associação, a propriedade associativa. Ó, aqui a gente vai usar a propriedade da associativa. Como assim? Ó, o seguinte, quando a gente tem 3 ou mais multiplicações, ou 3 ou mais adições, a gente fazia o quê? Pegava de 2 em 2, né? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, pela associativa, como ficaria aqui nesse caso. Olha só, eu vou fazer então, olha o que vai mudar. Para aplicar a associativa, o conectivo que está antes do parêntese tem que ser igual ao conectivo que está dentro do parêntese, para aplicar a associativa. Para aplicar a distributiva, os conectivos são iguais, e lembrando que só vale para o conectivo E e para o conectivo OU. Tá? Então vamos lá, fazer essa daqui. Vai ficar o seguinte, ó. P, E, Q, E de novo, né? Q e R. A de baixo, P ou Q, ou de novo, desculpa, aqui é P. P ou R. Então, essas aí são algumas formas de equivalência que a gente chama de equivalência notável. Mas eu creio que no concurso não vai exigir porque é bem difícil de se resolver o cálculo, tá? Mas dá uma estudadinha que elas não são tão difíceis assim de serem escritas. Talvez pela leitura a gente consiga entender. Mas a tabela verdade dá um belo de um trabalho. Então, dá uma olhadinha na apostila e é isso.